Galera, tudo bom? Anime tem uns ninjas lá cortadores de cebola pra fazer a gente ter aquele sol masculino, né, pelos olhos, né? Isso todo mundo tá ligado. Então é claro que o One Piece, ele não é diferente. E por isso, bom, vem comigo aí pra gente ver alguns dos vários momentos que fazem qualquer marmanjo aí se emocionar. E olha aí que eu já te garanto que alguns dos seus personagens favoritos estão nessa lista, beleza? Bora lá! Trunks, Breno aqui, e galera, a gente pode falar com tranquilidade que quem viu One Piece e nunca se emocionou assistindo é maluco. Quer dizer, eu nunca me emocionei. Bom, enfim, é uma coisa realmente que não tem como, porque tem muita história ali que toca a gente, sabe? E eu tô falando isso de verdade, de coração mesmo. Eu sei que parece estranho falar que história toca a gente, mas pensa, fala sério, né? Pode falar que você já chorou, eu sei, pode desabafar, fica tranquilo, não vou te julgar, fica tranquilo. É bom lembrar, galera, que é óbvio que vai ter muito spoiler do anime agora, tá? Então, bom, já tá avisado, tá bom? Se você não quer ver spoiler, vaza! Rala! Mas dá o like. Mas vaza, vai! Mas se você continuar, fica tranquilo, porque eu vou tentar colocar aqui tudo em uma ordem cronológica, beleza? Pra que se você ainda não assistiu tudo, você vai ver o vídeo até onde você, enfim, chegou no anime, né? Acho que isso é meio óbvio. Ou, se você não liga pra spoiler e quiser ficar aqui ainda com mais vontade de saber o que vem pela frente, então fica até o final, beleza? E me acompanha. Bora! Nami. Galera, a Nami, ela morre. Não, eu tô brincando. A Nami foi uma das primeiras a entrar no bando e ela já veio aí com uma história assim sinistra que fez qualquer um realmente ficar de coração partido. Porque talvez a Belle Mary, né, que era a mãe da Nami e da Nojiko, poderia ele ter ficado numa boa se ela contasse pro Arlong que o dinheiro dela realmente era só dela mesma, sabe? Mas a Belle Mary, ela preferia morrer do que falar que não era mãe das garotas. E como o dinheiro só pagaria por elas, a Belle Mary levou um tiro do Arlong. E bom, por isso ela morreu pedindo desculpas ali por não ser rica e dizendo que amava elas. Ou seja, depois disso tudo, a Nami, ela cresceu numa vila, né, que era controlada pelo Arlong e queria poder comprar a vila dele. Mas mesmo roubando tanto e traindo até o próprio Luffy, né, que foi quem salvou ela, a Nami ainda não iria conseguir ali se livrar do Arlong. Então quando ela tá lá completamente desesperada, usando uma faca ali pra tirar a tatuagem do Arlong, chorando toda cheio de sangue, isso é de cortar o coração, sério. E é daí que vem uma das cenas mais iradas do anime, que é o Luffy colocando o chapéu de palha nela e partindo ali pra acertar as contas com o Arlong. Ui, já vi que esse vídeo vai ser difícil não chorar, vambora. Chopper. Bom, se você acha que essa carinha fofinha, completamente inocente do Chopper ia livrar ele de uma história terrível, bom, você se enganou, tá? Porque o Chopper, ele era uma rena rejeitada pelo bando dele e ele acabou sendo acolhido pelo Dr. Hiruluk. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, enfim. E isso fez ele se apaixonar completamente por medicina. Mas o problema, galera, é que o doutor acabou contraindo uma doença sinistra mais pra frente. E o pior de tudo, galera, é que o Chopper ele quase morreu em uma aventura também por um cogumelo que talvez pudesse curar o doutor. Mas o problema, galera, é que tinha um símbolo de caveira nele e o Chopper não sabia o que isso significava. Por isso, ele deu como se fosse uma cura e o doutor aceitou. Porque sabia que ia morrer de qualquer jeito e não queria que o Chopper achasse que o que ele fez, sabe? Porque tudo que ele fez foi em vão. E por isso também que o doutor ele juntou um monte de bomba e se explodiu para que o Chopper não achasse que foi ele que matou o doutor. E isso, meu irmão, se isso não te pega... Não vou chorar aqui não. Bora! Nico Robin. A Robin, galera, ela cresceu em Ohara, que era uma ilha que foi destruída completamente e todo mundo morreu ali pela marinha. E por ser ali a única sobrevivente da ilha que estudava o que o governo ele queria esconder de todo mundo, a Robin ela ficou conhecida como a Garota Demônio. Ela foi perseguida a vida inteira e mesmo ficando pouco tempo no navio do Luffy e não confiando nele direito, basicamente, o Luffy ele viu ela como uma amiga e arriscou tudo por ela. E por isso que depois de ver tudo que ela passou, de fugir das piores pessoas do mundo, finalmente alguém reconheceu a Robin como pessoa e acreditou nela. E quando ela já tinha desistido de tudo, o Luffy ele comprou a briga com o governo mundial e foi salvar ela. Então quando a Robin ela finalmente vê que esse cara tava falando sério, ela fala a grande e famosa frase: "Eu quero viver". Brook. Galera, nossa. O Brook fazia parte aí dos piratas de Rumbar, né? E um dia eles encontraram a Laboon, que
que é uma baleia ali muito bonitinha, você já deve ter visto se você viu o anime, ou enfim. E ela ficou ali como amiga deles durante um bom tempo, até que eles decidiram deixar ela com o Crocus, porque o resto da jornada ia ser muito perigosa. Um dia, os piratas de um baile chegaram numa floresta e metade da tripulação acabou contraindo uma doença sinistra e por isso eles tiveram que se separar para não contaminar o resto da galera. Então, por pior que tivesse sido, os piratas de um baile continuaram com o Brook como capitão deles e tava até tudo aquilo um pouco melhor. Até que eles foram atacados e mesmo vencendo a luta, as armas dos inimigos estavam envenenadas. E bom, seria uma questão de tempo ali até todo mundo morrer. E por isso o Brook ele teve uma ideia que seria todos eles tocarem uma música, a mesma que a Laboon tanto gostava de ouvir, e gravar pra ela escutar um dia e se lembrar deles. E é assim, galera, que é o fim dos Piratas de um Bar. Um por um, nossa, só de lembrar dessa cena machuca. Um por um ali com um sorriso no rosto, fazendo o que eles realmente amavam e sabendo que um dia a Laboon poderia ouvir eles de novo. Going Merry. Galera, eu sei que se emocionar com um barco pode parecer coisa de maluco, tá? Se você ainda não viu. Mas é uma coisa que muita gente aqui que já assistiu sabe exatamente do que eu tô falando. Isso porque o Going Merry é um navio que acompanhou o Chapéu de Palha em várias aventuras, já foi literalmente até o céu por eles. Por isso que depois de tantas aventuras, sabe, de tanta conexão do bando, sabe, com o navio, e dos reparos, sabe, que eles precisavam fazer o tempo todo, o próprio Merry foi ganhando vida. E depois do espírito do navio já ter se consertado tantas vezes, de salvar o bando tantas vezes também, chegou uma hora que não dava mais e até o Merry, galera, precisava ter o fim dele. O navio ele afundou e foi completamente destruído, mas não antes de um dever cumprido, tá? É aí, galera, que o Merry ele agradece o Chapéu de Palha enquanto ele pega fogo e fala: obrigado por cuidarem de mim até agora. Eu fui realmente feliz. Ai, essa aí eu não tenho nem o que falar, galera. Eu juro que eu chorei nessa. Nossa, essa não tem como negar, não. Essa foi bizarra, meu irmão. Cacete, mano. Ver o Going Merry partir, né, mano? É igual ver cachorro morrer, sabe, filme. Nossa. Bora. Arquipélago Sabaldi. Galera, vamos lá. Em Sabaldi rola um dos momentos mais tensos e eu acho que mais desesperadores também do anime inteiro. Porque quando eles chegam lá no arquipélago de Sabaldi, começa tudo muito divertido, mas vai ficando cada vez mais tenso. Vamos lá, o problema é que depois de um tempo, um almirante ele é mandado pra lá e quando eles iam ser todos capturados, o Kuma aparece e some com cada um do Chapéu de Palha e deixa só o Luffy. Depois a gente viu que foi pro bem de cada um e deu tudo certo, né? Mas a tensão e o desespero de ver o Luffy chorando porque não conseguia salvar nenhum dos amigos dele foi realmente ali uma coisa sinistra. Ace e Barba Branca. Bom, se a gente viu que em One Piece quase ninguém morre e muitas vezes tem uma forçada de barra ali pra fazer os personagens realmente ficarem vivos milagrosamente, dessa vez não foi o caso. Pelo contrário, tá? Foi até traumático. Isso porque a gente acompanhou muito boa parte ali da caçada do Ace ao Barba Branca e como isso realmente saiu pela culatra depois. Mas o pior, galera, é que a gente viu também toda a jornada do Luffy pra salvar o Ace e como ele passou por todos os níveis de Impel Down como se fosse tipo um inferno mesmo. E mesmo depois de um esforço ali absurdo do próprio Barba Branca também comprar a briga e travar uma guerra contra a Marinha, a própria Marinha, ainda assim o Ace não conseguiu sair vivo. E se isso já não fosse terrível o suficiente, tem uma cena que eu acho ainda pior depois, galera. Que é o Luffy chorando com o Jinbei e lembrando que por mais que ele tenha perdido muito, ele ainda tem os amigos dele. E quando ele lembra do bando dele, que o Luffy ele realmente chora mais ainda e lembra que ainda tem muito o que ele pode proteger. E claro, né, na própria guerra também do Marineford, não tem como a gente não citar ou falar do próprio Barba Branca. Porque além de ser o homem mais forte do mundo, o Barba Branca ele também era o maior pai do anime. Literalmente. E não tem como, realmente comove muito assim a gente, né, ver o jeito carinhoso que o Barba Branca ele tratava os filhos dele e como ele não desistia, sabe, deles nem quando iam contra ele. Por isso que o cara comprou a briga com o mundo todo. Porque não importava quem fosse, ninguém mexia com os filhos do Barba Branca. E é por isso também que ele morreu. Mas ele morreu em pé, com a honra intacta, protegendo os filhos dele sem nenhum arranhão nas costas. E ele ainda reacendeu aquela chama ali da Era dos Piratas. E isso pra mim é a definição de épico. Fisher Tiger. Galera, a gente vê ali como a história do Fisher Tiger é muito maneira, mas é muito trágica também, porque ela mostra o lado mais cruel da humanidade. Isso porque o Fisher Tiger ele era um homem-peixe que foi capturado como um escravo
pelos nobres mundiais. E mesmo depois dele fugir, o Fisher Tiger ele escalou de volta ali a Red Line e voltou para libertar os amigos dele que também tinham virado escravos. E isso fez ele ganhar ainda mais respeito pelos homens peixe, mas ainda mais ódio por parte dos humanos. Tanto que um dia ele foi emboscado e assassinado pela marinha e ele morreu se recusando a aceitar a transfusão de sangue de um humano, de tanto trauma que eles já tinham lhe dado pra ele. Oden Kozuki. E se a gente já não tivesse ali histórias trágicas o suficiente, a gente ainda tem ali o Oden, galera. Então, bom, vamos lá. Isso porque o Oden ele foi um dos melhores personagens de One Piece e um dos maiores heróis também. Ele sempre teve a vontade de sair de Wano e ver como era o mundo lá fora, sabe? E ele conseguiu de forma mais épica possível, pra falar a verdade, que foi indo ali pro bando, não só do Barba Branca, como também o do próprio Roger também. E mesmo chegando na última ilha e conhecendo One Piece, ele voltou pra Wano pra abrir as fronteiras do país. O problema é que o Orochi e o Kaido já tinham dominado o país, e até quando ele lutou contra o Kaido, eles jogaram sujo contra ele e o Oden acabou perdendo. No final, o Oden ele passou 5 anos se humilhando e se ridicularizando para salvar o povo de Wano, mesmo sem mérito nenhum, e ainda morreu fuzilado e fervido em óleo quente. Claro, não antes de salvar os aliados dele que iriam salvar o Wano no futuro e de morrer com um sorriso no rosto. Até porque, galera, Oden não seria Oden se não fosse fervido. Bom, galera, eu queria que meu pai fizesse esse vídeo porque quase que eu chorei. Bom, enfim, comenta aqui embaixo se você tem alguma outra cena que você lembra, assim, de One Piece, que foi muito triste. Eu sei que tem várias, mas eu tentei botar todas num vídeo só, sabe? De pegar, acho que a gente lembra, assim, se você pensa em alguma cena triste, você pensa nessas, provavelmente. Claro, né, que, bom, tem outras histórias que são pesadíssimas. Mas, enfim, comenta aqui embaixo quais são as cenas que te deixaram triste. E, claro, se inscreve no canal que vai me ajudar pra caraca. E, obviamente, já clica no sininho quando o nosso próximo vídeo de One Piece ou de qualquer vídeo de cultura pop em geral for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E é isso. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!